Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série Um Motivo de Coragem, baseado em Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12, que aborda a respeito das três mensagens angelicais. E essa é a lição número 4, intitulada Não Vá Comprar em Babilônia. Tema esse que é bastante sugestivo. Eu quero aproveitar essa ocasião antes que eu tome a leitura do texto para agradecer os nossos internautas que estão a fazer com que esse canal tenha bastante visualização e estão a se inscrever no canal. Você que já se inscreveu no canal, vai aqui a minha consideração e a minha gratidão por esse gesto nobre para fazer com que esse canal, na verdade, seja bem conhecido e recomendado de tal maneira que as pessoas se encontrem com a verdade e tomem a decisão de seguir a verdade. Vamos, sem mais delongas, para o nosso texto de reflexão, que tem que ver com a segunda mensagem angelical de Apocalipse 14, versículo 8, que diz o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Vamos continuar a analisar sobre Babilônia. Se você não assistiu o vídeo onde eu falo a respeito de Babilônia histórica no Antigo Testamento, convém que assista esse vídeo para que você entenda o vídeo de hoje. Nós analisamos no vídeo anterior que Babilônia no Antigo Testamento é a oposição à verdade de Deus conforme Deus havia revelado no Antigo Testamento no povo de Israel. Babilônia se opõe ao grande plano da salvação conforme Deus havia dado ao povo de Israel. Babilônia se opõe à lei de Deus e se opõe à justiça de Deus revelado na lei. E é importante que você tenha esse esclarecimento aqui básico para que você entenda Babilônia, né? Aqui no contexto já que vamos analisar do Novo Testamento, né? À luz do livro do Apocalipse, nós encontramos uma mulher em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Nós encontramos uma mulher, Apocalipse 12, versículo 1, encontramos uma mulher e é apresentada no versículo 1 da seguinte maneira: Vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. E em Apocalipse 17, nós encontramos outra mulher. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta. Ok? A grande prostituta. Não é interessante? E o versículo 2 diz que, versículo 3 diz assim: Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, a prostituta, sentada sobre uma besta cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja o contraste aqui dessas duas mulheres. Uma vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. A outra mulher, ela está sentada sobre muitas águas e está sentada também sobre uma besta cor de escarlata. E no versículo 5 diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia. Duas mulheres, uma é identificada como sendo Babilônia, a outra é identificada como sendo aquela que é iluminada pelo sol e tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. O interessante é que ao analisarmos as características dessas mulheres, por exemplo, do Apocalipse 12, que com certeza representa a Igreja de Deus, que tem seu ponto de partida no Antigo Testamento e tem o seu ponto de transição no Novo Testamento, com a aliança estabelecida por Cristo na cruz do Calvário, ela é identificada com as seguintes características. No capítulo 12, no versículo 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque essas duas características são as mesmas características que tinha a Igreja de Deus no Antigo Testamento. A Igreja de Deus no Antigo Testamento tinha o testemunho de Deus e guardava também os mandamentos. É assim que é identificado no livro de Isaías como sendo Jerusalém, a cidade de Deus. É a cidade onde se encontrava o testemunho de Deus e a cidade onde se encontrava a lei de Deus.
Para o povo de Israel, Deus havia os tornado como seus depositários do grande plano da salvação em Jesus Cristo e da lei de Deus como sendo eterna e perpétua. E também a igreja no Novo Testamento, que é identificado como a mulher que está coberta de sol e tendo a lua debaixo dos pés, também tem as duas características similares da igreja no Antigo Testamento. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Não é interessante? É maravilhoso. Essas particularidades, elas são muito importantes para nós identificarmos o contraste entre a igreja de Deus e a Babilônia nos dias de hoje. Agora começa a ficar claro que Babilônia é uma religião cristã, mas apóstata, que é uma mistura. Começa a ficar claro? Então, desse ponto de vista, nós temos uma igreja que é fiel a Deus, por guardar os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E tem outra igreja que é uma mulher prostituta e está sentada sobre uma besta. E o Apocalipse capítulo 17, o versículo 18, em relação à Babilônia, apresenta a seguinte característica. 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Babilônia aqui é interpretado como sendo uma cidade que reina sobre os reis da terra. Não é interessante? Isso é incrível. Bem, à luz de Apocalipse 12, essa mulher com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas e iluminada pelo sol, ela guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. À luz de Apocalipse 17, Babilônia, essa mulher é interpretada como sendo a cidade que domina os reis da terra. A pergunta é essa cidade que domina os reis da terra? Bem, à luz de Apocalipse capítulo 17, o versículo 2 diz assim: com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram do vinho de sua fornicação. Bem, nós aqui conseguimos ver nessa linguagem aqui bastante figurativa dois aspectos importantes. Essa é uma cidade que acumula poder religioso e poder político. Fornicação aqui representa uma relação ilícita entre a igreja e o Estado. No mesmo versículo 2, usa a expressão vinho. Vinho é símbolo de falsas doutrinas. O vinho, quando ele é tomado, ele embriaga as pessoas ficam inconscientes. O que quer dizer que essa cidade, ela ministra uma religião, ministra verdades, que as pessoas a recebê-las é como se estivessem bêbadas, não sabem o que elas estão recebendo, ou não têm noção clara do que elas estão inconscientes, assim se permite a expressão, do que elas estão recebendo ministrada por essa cidade. Essa cidade está a ministrar erro com verdade. Por isso é que as pessoas não conseguem discernir entre o erro e a verdade. Por isso é que a Babilônia é a confusão mesmo do erro e a verdade. Bem, se compararmos até ao preciso momento, a mulher de Apocalipse 12 guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. Então a mulher do Apocalipse 17, que é essa cidade aqui, ela viola os mandamentos e viola o testemunho de Jesus. Ficou claro? À luz de Daniel, capítulo 7, versículo 25, assim também como à luz de Daniel, capítulo 8, versículo 9 até o versículo 14, nós percebemos claramente que Babilônia, ela muda a lei de Deus e afronta todo um plano da salvação. Você quer confirmar isso? Vamos lá para Daniel capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte, em relação aqui a Babilônia: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O que a Babilônia vai fazer? Vai mudar a lei de Deus, vai alterar a lei de Deus. E o Daniel capítulo 8, versículo 9, em relação à Babilônia, diz o seguinte, versículo 9: e de um de seus chifres, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército dos céus.
Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra. Olha o que a Babilônia faz. E se engrandeceu até contra o príncipe dos príncipes. E foi tirado o sacrifício contínuo, e no lugar do seu santuário, o lugar do seu santuário, foi lançado por terra. Olha dois aspectos importantes. Babilônia ataca a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial. E o Babilônia, histórica do Antigo Testamento, é a Babilônia que tem várias deidades para resolver diferentes problemas. Para a Babilônia do rei Nabucodonosor, tinha o Deus que auxiliava na guerra, o Deus que auxiliava na chuva, o Deus que auxiliava na terra, o Deus do namoro, o Deus da família, tinha vários deuses mediadores entre a hierarquia da divindade mais alta, né? Se permitam aqui a expressão. É o mesmo conceito que aparece aqui. Então, do ponto de vista do livro de Daniel, Babilônia, ela, na verdade, ataca a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial. Faz com que as pessoas deixem de olhar para Jesus como grande mediador no santuário celestial e coloca vários mediadores aqui na terra, assim como era a Babilônia do Antigo Testamento. E é interessante que o Daniel capítulo 8 continua esclarecendo para nós, aqui no versículo 10, diz o seguinte: e se engrandeceu até contra o exército do céu, algum dos exércitos das estrelas lançou por terra, pisou. Estou repetindo, né? Assim como também o versículo 11. Mas aqui agora é o versículo 12, está correto. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o que fez? Prosperou. Olha o que a Babilônia faz. Babilônia, que é a mulher de Apocalipse 17, não só ataca a mediação de Jesus como único intercessor no santuário celestial, mas também Babilônia lança a verdade por terra em relação à lei de Deus. Lança a verdade por terra em relação à palavra de Deus. Começa a ter ideia? Por isso é que Babilônia, né? E Apocalipse 17, versículo 5 diz que mistério, né? Porque ela consegue misturar, né, o que é bíblico e com filosofias pagãs. Por isso é que ela é retratada como sendo Babilônia, porque ela lança a verdade por terra em relação a Jesus Cristo como o único mediador e que mediante os seus méritos nós podemos receber a salvação pela fé, né? E que revela a perpetuidade de sua lei e a perpetuidade do seu sábado. Então Daniel 7, Daniel 8, ajuda-nos a compreender quem é Babilônia. E do ponto de vista de Daniel 7 e Daniel 8, ao interpretarmos o Apocalipse capítulo 17, nós percebemos claramente o seguinte. Primeiro, Babilônia, que é essa mulher aqui, ela estabeleceu uma religião de vários intercessores no lugar de Jesus Cristo. Mudou a lei de Deus. Tirou o sábado, colocou o domingo. Oferece salvação mediante méritos humanos e não apresenta a salvação como sendo totalmente nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo. Babilônia é uma religião que ela detém o poder político e detém o poder religioso simultaneamente para estabelecer a sua religião. E quem não aceita a sua religião, Babilônia, com poder secular ou poder político, mata, persegue e destrói. Você começa a ter ideia de quem é Babilônia? Bem, o Apocalipse capítulo 12, o Apocalipse capítulo 17, o versículo 3, diz o seguinte: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta, cor de escarlate, estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Percebe que essa religião é uma fusão de religiosidade e política. Ela mistura as duas coisas. Porém, o versículo 4 diz assim: a mulher, ou Babilônia, estava vestida de púrpura, adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, de imundícia de sua fornicação. O que quer dizer que Babilônia é uma religião, né? Como é uma cidade rica, né? Bastante rica, essa cidade. E ela tem um cálice nas mãos, que simboliza
doutrinas que ela ensina ao mundo. E o versículo 5, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia é mãe. Se a Babilônia mãe é a grande cidade, é uma religião, imagina quem são as suas filhas. Bem, para você entender quem são as filhas de Babilônia, você precisa voltar para Apocalipse capítulo 13, o versículo 12, Apocalipse 13, o versículo 12, o versículo 11, 12, 13, 14 até 15. E gostava que você analisasse comigo o versículo 12. Exerce todo o poder na presença, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que a chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, né, que até fogo faz descer do céu. Versículo 14. Engana os que habitam na terra, né, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, a que tinha sido ferida de espada e vivia. Vê que Babilônia, representada aqui pela besta, que carrega a mulher, essa fusão de religião e política, Babilônia, ela tem suas filhas, que aqui são interpretadas como sendo a imagem da besta. A sua filha reflete sua imagem, né? A imagem da besta. E no versículo 15 diz assim: e foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, que a filha, as filhas de Babilônia, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O que quer dizer que as filhas da besta, elas trabalham para que as doutrinas da mãe sejam exaltadas e implementadas na terra. Ou seja, a Babilônia, ela atacou a lei de Deus, mudou a lei de Deus. E as filhas de Babilônia trabalham para que se efetive a transgressão da lei de Deus, cujo Babilônia havia alterado. Você começa a ter ideia? Sim, veja o versículo 16. Faz que todos os pequenos, grandes e pobres servos livres lhe sejam posto um sinal na mão e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. As filhas de Babilônia, que são as igrejas que adotaram costumes e comportamentos da sua mãe, e porque a mãe alterou a lei de Deus, tirou o sábado, colocou o domingo, as filhas trabalham para que o domingo da mãe seja implementado como sendo a marca da besta. E quem não aceitar guardar o domingo, as filhas entram em colaboração com o Estado, com os poderes da terra, assim como a mãe também entrou em colaboração com os poderes da terra, para alterar a lei de Deus. As filhas também entram em colaboração com os poderes da terra, para alterar a lei de Deus e estabelecerem a marca da besta, que é o domingo. Você entendeu agora o que é Babilônia e suas filhas? Bem, na verdade, Babilônia e suas filhas representam toda a confissão religiosa que não aceita a Bíblia, totalmente a Bíblia, não aceita o plano da salvação totalmente em Jesus Cristo como único mediador, e não aceitam a lei de Deus como eterna e perfeita, e não aceitam o sábado de Deus como sendo o selo da sua autoridade criativa e sua autoridade redentiva. No final das contas, nós teremos duas cidades a colidirem, dois reinos, dois grupos, os que serão fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus, e aqueles que vão se unir à Babilônia para estabelecer a marca da besta. Quando esse dia chegar, de que lado você estará? De que lado você estará? Bem, lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo, para aprofundarmos mais a respeito de quem é Babilônia. Deus o abençoe.